Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é segunda-feira, dia 30 de junho de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento mensal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, vamos iniciando então mais um vídeo de fechamento, né, de mês, aqui da carteira do canal. Analisando aí o gráfico mensal do índice dos ativos da carteira, fazendo um fechamento também da performance da nossa carteira, né? Analisando aqui a nossa planilha de controle. Tá? Junho agora que encerra o meio de 2025, né? Ou seja, metade do ano já se foi. Então, realmente passou muito rápido esse primeiro semestre do ano, né? E agora, a partir de amanhã, a gente já vai estar iniciando aí o segundo semestre, né, de 2025, na torcida de que seja um semestre melhor do que foi o primeiro semestre de 2025, que não foi, de forma alguma, né, um semestre ruim. Bom, iniciando aqui com o índice Bovespa, no mês de junho, ele subiu 1,33%, cotado a 138.854 pontos. Foi o quarto mês consecutivo de alta aqui no índice. Tá? O índice que está numa tendência de alta, né? A média móvel de 9 períodos está virado para cima. O que me chama a atenção aqui é que o tamanho dos candles, né, desses meses estão diminuindo de tamanho, né? Lá em março ele subiu 6%, depois subiu 3%, subiu 1,4% e agora 1,3%. Ou seja, está diminuindo, né, o percentual de aumento aqui no índice, que pode indicar um certo esgotamento dessa força altista. Ao mesmo tempo, o índice está brigando aqui na região dos 140 mil pontos. Existe essa região de resistência, né? Esses números redondos aqui, 140 mil, 130 mil, 120 mil, são naturalmente regiões de resistência. Então, no mês de maio e de junho, o índice testou a região dos 140 mil e não conseguiu romper. Vamos ver se isso acontece agora no mês de julho, tá? Ou se de repente ele vai iniciar alguma pequena correção, né? Ou vai lateralizar por um tempo. Analisando os ativos aqui da carteira do canal, começando com o Banco do Brasil, ele fechou o mês com uma queda de 3,93%, cotado a R$ 22,09. Então foi o segundo mês seguido de queda aqui em Banco do Brasil, né? Após a queda estrondosa aí de 19% do mês de maio. Nesse mês de junho, ele chegou a encostar ali nos R$ 21,02, mas nos últimos dias ele conseguiu recuperar um pouco a parte dessa queda desse mês de junho. Se a gente olhar aqui no candle, né, a gente percebe que o Banco do Brasil já oscilou bem menos, né, em relação a essa queda exorbitante aqui do mês de maio, que pode indicar uma estabilidade, até quem sabe o início de uma recuperação lenta e gradual, né, do banco. A tendência continua sendo de queda no curto prazo, porque a média móvel de 9 períodos está virado para baixo. Mas eu particularmente acredito que o Banco do Brasil não vai cair muito mais do que isso. Essa queda que a gente observou aqui, principalmente no mês de maio e agora somando com o mês de junho, é uma queda bem expressiva que a gente havia visto historicamente apenas acontecer recentemente, né? Lá na época da pandemia, né? Quando o Banco do Brasil caiu aí 40%, né? Naquela oportunidade. Então, com essa queda que houve agora no mês de maio e junho, acredito que já é o suficiente, de certa forma, para precificar os resultados apresentados relativos ao primeiro trimestre do ano. Tá? E acho que os preços agora vão se ajustar nessa região aqui até a divulgação do próximo balanço. Meu preço médio aqui em Banco do Brasil está em R$ 26,14.
Então, estou tendo um prejuízo aqui, né, de R$ 4, mais ou menos R$ 4 por ação. Indo aqui para o Banrisul, fechou o mês em queda de 2,13%, cotado a R$ 11,57. Então, após uma sequência aí de 3, 4, 5 meses consecutivos de alta, nesse mês de junho, o Banrisul deu uma pequena corrigida, mas os preços fecharam ainda bem acima da média móvel de 9 períodos, né, indicando ainda uma tendência de alta. Como região de resistência, ficou essa região aqui dos R$ 13 a ser superada, né? Ele caiu bastante até em relação a esse topo aqui dos R$ 13. Pode ser que agora em julho ele volte a subir novamente, vai testar aquela região. O Banrisul costuma, se a gente olhar aqui nos outros meses, né? O Banrisul costuma oscilar bastante de um mês para o outro. Mas acredito que a tendência ainda é de alta aqui no papel. O preço médio está em R$ 10,37. Então estou tendo um lucro aqui de R$ 1,20 por ação. Bradesco. O Bradesco fechou o mês em alta de 3,99%, cotado a R$ 16,83. Foi aqui o quarto mês seguido de alta em Bradesco. Ele rompeu o topo anterior, né, do mês anterior, e está brigando nessa região de resistência na casa dos R$ 17, que é um topo anterior, com grandes possibilidades de haver esse rompimento aqui para a região dos R$ 18, que seria a próxima região de resistência que eu enxergo aqui no gráfico, que é esse topo anterior aqui referente ao mês de outubro de 2022. A tendência em Bradesco continua sendo de alta, a média móvel de 9 períodos está virado para cima. Porém, se a gente observar aqui, né, os preços estão bem esticados, bem distantes da média móvel de 9 períodos, o que preocupa um pouco no sentido de que pode haver em algum momento uma pequena correção ou uma estabilização dos preços para a média móvel encostar, né, se aproximar dos preços antes dos preços voltarem a subir novamente. Tá? Se a gente olhar aqui no histórico, né, em qualquer gráfico, não é comum os preços se distanciarem muito da média móvel de 9 períodos. Né? Então, a gente percebe que o Bradesco está esticado. Tá? Então, pode ser que haja aí nas próximas semanas uma pequena correção, né, uma pequena oscilação aqui em Bradesco, antes de voltar a ter novas altas, tá? Vamos ficar de olho nisso. Meu preço médio aqui em Bradesco está em R$ 11,37. Eu estou tendo um lucro aqui de R$ 5,50, mais ou menos, por ação. Banco BMG fechou o mês com uma queda de 0,54%, cotada a R$ 3,69. Ele chegou a cair um pouco mais durante o mês, mas recuperou, fechando acima da média móvel de 9 períodos. A média móvel de 9 períodos está virada para cima, então indicando ainda uma tendência de alta no papel. Existe essa região de suporte, tanto da média móvel de 9 períodos, quanto da própria região dos preços, né, na casa dos 13,66 aqui. Então a gente tem que ficar de olho para ver se o Banco BMG não perde essa região de suporte. Eu particularmente acredito que o Banco BMG pode romper para cima aqui nas próximas semanas, tá? Mas a gente tem que ficar acompanhando, porque o papel subiu bastante aí nos últimos meses, né? E está oscilando agora numa região de congestão. Se ele perder essa região de suporte aqui, a tendência é que ele venha ter uma correção mais forte. Média móvel, aliás, meu preço médio está em R$ 3,85. Então, estou tendo um pequeno prejuízo aí de 16 centavos por ação. E o Banco ABC Brasil fechou o mês em alta de 6,87%, cotado a R$ 22,39.
Ele rompeu o topo do mês anterior. Tá? A média móvel de 9 períodos está virado para cima, indicando uma tendência de alta. Próximo alvo que é a ser rompido é a região dos 22,73, que é a máxima do mês de setembro de 2024, tá? Então, vamos ficar de olho para ver se o Banco ABC Brasil consegue romper essa região aí nos próximos dias, nas próximas semanas. E o preço médio está em 21,64. Então, estou tendo um lucro aqui de cerca de 70 centavos por ação aqui em Banco ABC Brasil. Em relação aqui às operações do mês, então no dia 2 de junho, né, primeiro dia útil de junho, eu fiz a compra de 13 ações do Banco do Brasil, a um preço de R$ 23,48, e deu um aporte de R$ 305,24. Tá? Então aproveitei essa queda aí do Banco do Brasil para fazer uma compra de um pequeno lote, para ir melhorando o meu preço médio no papel, né? Tendo em vista que eu não estava muito bem posicionado aqui em Banco do Brasil. Em relação aos proventos recebidos no mês de junho, eu tive alguns pagamentos. Tá? No dia 2 de junho, eu recebi 42 centavos de juros sobre capital próprio do Bradesco, que é aquele pagamento que o Bradesco faz todos os meses. Eu recebi também, no dia 11 de junho, 13 centavos referente ao aluguel das minhas ações do Banco BMG. No dia 12 de junho, eu recebi 2 pagamentos do Banco do Brasil. Um pagamento de R$ 30,12 e um outro pagamento de R$ 8,15. E agora, na semana passada, né, no dia 26 de junho, eu recebi um pagamento de R$ 5,43 do Banco Banrisul, também na forma de juros sobre capital próprio. Tá? Então, no mês de junho, agora, eu recebi um total de R$ 44,25 entre proventos e aluguel de ações. Então, fazendo aqui na planilha de controle mensal dos proventos, tá? Esse mês de junho foi o segundo mês que eu mais recebi proventos, ficando apenas atrás aqui do mês de março, tá? Então, próximo mês que eu vou receber alguma coisa mais assim relevante vai ser, acredito que no mês de agosto, tá? Em julho eu vou receber alguma coisa do Banco ABC Brasil. E não sei se vou receber mais alguma coisa nesse mês de julho, tá? Mas em agosto com certeza eu vou receber alguma coisa de Banco do Brasil e eventualmente de algum outro papel. Então, possivelmente aí pode ser que em agosto eu supere o valor recebido no mês de março. Fazendo o fechamento aqui do mês, então, nesse mês de junho, encerrei o mês com patrimônio de R$ 3.782,35. Um prejuízo, né, de 3,07% no mês, dá um prejuízo de R$ 119,90. Esse valor aqui, esse percentual, né, ele é descontado, né, do aporte que eu fiz, tá? Então, diferentemente dos vídeos que eu faço de fechamento diário, de fechamento semanal, aqui na consolidação do mês, eu desconto no resultado aqui do mês o valor aportado do bolso, tá? E os valores eventualmente reaportados aí na forma de dividendos, né? Então, esse percentual aqui é o valor realmente da variação da carteira, tá? Então, foi o segundo mês seguido que a carteira fecha no vermelho. E o terceiro mês no ano. Então, com essa queda que a gente teve em junho,
carteira está caindo no ano de 2025 1,03%. É um prejuízo aí de R$ 39,41. E desde o início da carteira, né, em abril de 2024, a performance aqui está negativa em 6,36%, que dá um prejuízo aí de R$ 256,93. Acredito que no mês de julho, se não houver nenhuma intercorrência, acredito que posso fechar no azul, né, tendo lucros, tendo em vista que acho que o Banco do Brasil vai se recuperar um pouco, tá? Não muito, mas acredito que vai se recuperar um pouco. Então isso vai ajudar aí a gente gradativamente recuperando parte do prejuízo acumulado, né? Em relação ao índice, ele fechou então o mês de junho a 138.854,6 pontos, né, para ser mais exato, que dá uma valorização dentro do mês de 1,33%. No ano, o índice está subindo 15,44% e desde o início, né, em abril de 2024, o índice está subindo 8,39%. Então, em relação à performance aqui, né, a carteira está tendo um resultado negativo de 6% e o Ibovespa está subindo 8%, né? Então, a gente está tendo aqui uma diferença aqui de 14%, né, em relação ao índice. Isso desde o início, né? A gente pegar o comparativo anual, nesse ano o índice está subindo 15% e a carteira está caindo 1%. Então, aqui a gente está com um resultado negativo aí de 16% no ano. E no mês também, né? Carteira em 3% negativo. E enquanto que o índice subiu 1%, a gente fechou esse mês aí também com 4%, né? Diferença para o índice. Então, foi mais um mês ruim aqui para a carteira, né? A gente perdeu aí em todos os aspectos, né? Considerando apenas a performance do preço médio versus o preço de compra, né? Sem considerar o valor aportado. Então, por enquanto, a gente está amargando um prejuízo médio, eu diria, né? A gente inferior ainda a 10%. A gente não atingiu o fundo, né, do prejuízo acumulado, que foi em dezembro, né, de 2024. Mas se a gente observar aqui, né, já se passaram cerca de 14, 15 meses e a carteira ainda está no vermelho, né? Claro, muito em função da queda do Banco do Brasil, né, que foi bastante expressiva. Mas, claro, e desconsiderando, né, esse resultado, desconsidera os valores recebidos a título de proventos, né? Mas, de todo modo, é uma reflexão que a gente tem que fazer aí para ver quais as melhores oportunidades que a gente enxerga, né? Nas empresas para fazer os melhores aportes, para buscar uma melhor rentabilidade, principalmente se comparado ao índice. Por outro lado, a gente não pode levar em consideração apenas, né, a variação da carteira. Eu acho que é importante a gente também mensurar aqui os proventos recebidos, né? E se a gente pegar aqui o valor acumulado de prejuízo, que está em R$ 256, e descontar desses R$ 256 os R$ 186 que a gente já recebeu em proventos das empresas, na verdade a gente está tendo um prejuízo, digamos assim, de cerca de R$ 70 apenas, né? Então, o prejuízo não é muito expressivo se a gente olhar, se a gente descontar os proventos que a gente recebeu das empresas durante esse período, tá? Aqui tem os gráficos, né, que eu gosto de visualizar também a evolução da carteira, né? Então, agora nesse mês de junho, carteira, né, aqui, né, com um patrimônio de 3.782,35, consegui superar o patrimônio do mês anterior e também o patrimônio do final de abril, né? Então, a gente conseguiu chegar aqui a um topo histórico, isso dentro de um mês, né, da nossa carteira. É importante destacar que o recorde da nossa carteira está em torno de 4 mil e uns quebrados, que foi, eu acredito,
no dia 14 de maio, né, quando a carteira chegou ao máximo aqui de R$ 4.191. De lá para cá, a carteira vem caindo, tá? Mas, de todo modo, pelo menos para fins de encerramento mensal, esse mês de junho, a gente conseguiu, né, em relação a valores nominais, superar aqui o valor do patrimônio do mês de maio, também superar o recorde do mês de abril, o que é positivo, obviamente, né? Em relação aos proventos, então aqui eu controlo os proventos recebidos mês a mês. Então, 44,25 foi o valor recebido nesse mês de junho. É o segundo maior provento recebido dentro de um mesmo mês, né? Superando aqui o mês de dezembro de 2024, ficando apenas abaixo do mês de março, né, desse ano. E aqui o comparativo, né, da performance da carteira versus o índice Bovespa e versus a inflação. Então, a linha azul é a carteira, né? Ele caiu bastante de abril para cá, principalmente em função da queda do Banco do Brasil, né? Está em patamares negativos, mas com a expectativa de voltar para patamares positivos em breve. A linha em laranja aqui é o índice Bovespa, tá? Ele está subindo, né? Esses últimos meses. Ainda inferior, né, ao topo da carteira do canal de abril desse ano. E a linha verde é o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil. Tá? O IPCA referente ao mês de junho vai sair em torno do dia 10 de julho, mais ou menos. Então, quando o índice for divulgado, eu vou atualizar aqui na planilha para eu ter também o comparativo, né, da inflação em relação à carteira e ao índice Bovespa. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, de fechamento do mês, né, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.